Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, o host do podcast Terra Nova. Estou com um convidado excelente aqui hoje para trazer muito conteúdo para vocês. É um convidado que, cara, o esporte, ele mostra que o esporte nos ajuda como pessoa, como rotina, como performance no trabalho, contribui para a vida das pessoas também. Eu sou um cara fã do esporte, acho que o esporte está presente muito na minha vida. Disciplina, rotina, vem do esporte. E eu quero começar o podcast apresentando, que ele fale, né, na verdade, quem ele é, para que vocês conheçam também quem é o Gustavo Selba, aqui, nosso convidado de hoje. Prazer falar contigo, Matheus. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco das histórias, enfim. O meu nome é Gustavo Selbach, sou natural de Três Coroas, bem próximo aqui, tenho 52 anos, casado, pai de 2 filhos e venho do esporte. Naturalmente, meu posicionamento ele é baseado nas conquistas que eu tive no esporte e que tiveram muitas pessoas envolvidas. Uhum. A gente, embora eu tenha praticado o esporte da canoagem slalom, um esporte individual, onde você desce corredeiras, além das corredeiras com caiaque, você tem que passar pelas balizas. Nós temos balizas verdes que são a favor da corrente, vermelhas que são contra. É um esporte que exige muita habilidade. Eu fui especialista dessa modalidade, fui 19 vezes campeão brasileiro, me considerava um cara muito estrategista no esporte, um esporte que exige muita precisão, porque a gente compete num ambiente instável. Participei de 2 Olimpíadas, junto com meu irmão, Leonardo, meu colega de equipe. Felizmente, ele não competia contra mim, a gente competia em embarcações diferentes. Foi uma trajetória de muito tempo de estrada no esporte de alto rendimento e hoje eu trabalho como palestrante, trabalho com desenvolvimento de pessoas, equipes, em treinamentos, eventos corporativos. Também sou comentarista do Sport TV e da Globo, da modalidade de canoagem slalom. E esse sou eu, digamos assim, uma história construída no esporte, como tu bem colocou, Matheus, Uhum. disciplina, esforço, dedicação, saber que não tem atalho, que tudo exige foco e colocar muita energia naquilo que a gente controla, que é a nossa preparação, na verdade. Legal. Uma das perguntas, Gustavo, que eu gosto de começar fazendo no podcast, é até pro pessoal, eu acredito muito que é tudo parte da pessoa, né? Tudo parte do que ela construiu. Como é que tu foi parar na canoagem? Como é que tu foi parar para hoje ser o Gustavo Selba, ter passado por toda essa trajetória? Como é que foi o início lá atrás? Boa pergunta, eu comecei a convite do meu irmão, o Uhum. Leonardo, ele foi colega durante muitas temporadas internacionais, dentre elas Uhum. 2 Olimpíadas. A gente morava a 700 metros do Rio Paranhana, meu irmão tinha um caiaque, remava junto com os amigos, foi a primeira geração do esporte, Uhum. da canoagem, em Três Coroas, e eu ajudava ele a carregar o caiaque até o rio, e em troca disso eu dava minhas primeiras remadas, enfim, a gente fez essa negociação e depois, não precisa falar muito, ele acabou ganhando um caiaque novo do meu pai e eu herdei o caiaque velho dele, todo remendado, enfim, um Mistral, na época surfinho que se chamava. Barco bastante pesado, isso foi em 1985, 86, eu tinha 11 anos. Mal tinha força para carregar o caiaque e começou dessa forma, uma brincadeira. A gente é privilegiado por ter o rio Paranhana cortando nossa cidade, o contato com a natureza, o desafio da corredeira. E essas foram as primeiras remadas que eu dei. Eu Uhum. fiquei muito contente quando eu herdei o caiaque dele e disse: Poxa, agora eu posso ter meu É meu caiaque, momento. e se o meu momento, e se eu quebrar ele nas pedras, isso acontecia muito, a embarcação um Uhum. pouco mais frágil, enfim, a gente não tinha todo o conhecimento técnico para preservar mais o nosso equipamento. Então começou dessa forma, junto quando eu iniciei no esporte, também surgiu a Azteca, que é a Associação Transcoroense de Canoagem, em março de 86. Inclusive, a Uhum. Azteca fez 40 anos, é uma das entidades esportivas mais da modalidade de canoagem, uma das mais atuantes, enfim. E começou dessa forma, uma brincadeira que deu certo. Uhum. Legal. Eu gosto de puxar esse gancho da história, porque é onde a gente se conecta, né, Gustavo? Onde as pessoas entendem que, como tu falou ali, tu mencionou antes de barreira, nossa conversa nos bastidores, né? Pessoas, elas colocam barreiras que não existem, né? Mas quando elas entendem a história que tu veio de baixo, pegou um caiaque de teu irmão, por exemplo, ali, e foi utilizando e começou daquele jeito mesmo, elas entendem, cara, eu posso fazer também, né? Às vezes a pessoa tá numa situação até melhor que tu tava lá atrás,
Mas por algum motivo ela colocou uma barreira, né? E não deu espaço, né? E puxando essa tua história, Gustavo, o que assim na tua jornada foi um dos maiores desafios, assim, para essa tua construção de jornada no teu esporte, na tua carreira, enfim, para chegar até aqui? Olha, um grande desafio era a gente ter uma orientação mais adequada para se desenvolver mais rápido, especialmente no começo, entre Uhum, 86 e 88. Então, a gente remava e um ajudava o outro, o que é muito importante. É uma competição, a canoagem é individual e a gente já tinha esse espírito de um poder ajudar o outro. A gente não tinha ninguém fora da água para dizer, olha, faz assim, faz assado, ó, melhora a tua remada, a uhum, inclinação da embarcação, por aí vai. Então, esse foi um dos grandes desafios. Por quê? Porque o esporte da canoagem ele estava iniciando no Brasil. uhum, Então não existia uma tradição, os melhores canoístas estavam no centro do país, uhum, mal sabiam que Três Coroas existia, uhum, talvez nem sabiam, grande parte deles, e com o tempo a gente foi conquistando esse espaço. Então, uhum, diria que essa foi uma barreira que foi transposta com sucesso, uhum. mas que exigiu muito Sim. esforço. Por vezes a gente tem vontade de desistir, Uhum, porque o esporte ele é um esporte não é um esporte popular, ele é desafiador no sentido de que hoje em dia, mesmo tendo conhecimento e mais pessoas praticando equipamento de segurança, é quase que preciso para o Matheus começar na canoagem ter um técnico para ele, uma pessoa para uhum, oferecer o básico que é a segurança. uhum, Então a gente teve um período entre 86 e 88 onde a gente aprendeu muito com nós mesmos, uhum. descobrindo, com algumas orientações muito esporádicas, e depois o pessoal de São Paulo, então o José Pupo, era um canoista mais experiente, com equipamento melhor, começou a nos Legal. ajudar e orientar. Então, esse passo acho que foi muito importante e interessante. E a estrutura a gente, em campeonatos estaduais, Campeonato Gaúcho, a gente saía de Três Coroas num caminhão, numa caçamba da prefeitura com os caiaques atrás, e nós também, naquela época era, digamos assim, não era algo, é uma infração no Uhum, trânsito, a gente viajava dessa forma, acampava no interior do Rio Grande do Sul ou dormia às vezes até dentro da caçamba de metal, uhum, junto com os caiaques ali. Esse foi um momento que foi de muito aprendizado, mas que uhum. lógico que foi um desafio, porque a gente até então não tinha ideia de onde que a gente ia conseguir chegar. Era sonho falar em participar de um campeonato brasileiro em 86, 87. E depois começou a ganhar corpo. Então, eu diria que essa parte foi desafiadora, a falta de estrutura e de alguém para poder ajudar a gente Uhum, a se desenvolver mais rápido. uhum. Hoje os atletas começam A num dia, estrutura. 3 semanas Aham, depois eles já estão com uma técnica refinada, uhum, tem pessoas para orientar e tem equipamentos adequados. E a gente passou por isso, a gente tinha que alguém iria passar por isso e a gente acabou passando e foi uma experiência assim que foi marcante, porque recursos limitados e a vontade de ganhar, de uhum. aprender, de melhorar, era ainda maior. Esses desafios, né, Gustavo, principalmente no esporte, eu corro, eu faço academia, eu gosto muito de esporte. Então, comecei tênis faz uns 3 meses e, cara, eu vejo que o esporte ele ensina muito, cara. Mas muito mesmo. Te ensina a tu levantar da cama no mesmo horário, ter disciplina, entender que qualquer tarefa que tu se propuser a fazer, tu tem que ser ter disciplinado também, senão não acontece nada, né? Fica só um sonho, que nem tu falou. E te pergunto, Gustavo, na tua trajetória até hoje, né? O quanto o esporte te influenciou, né? Pra te hoje se tornar treinador de equipes? O que que ele foi ali juntando? Acredito que a história, a canoagem, por ter sido disputada num ambiente, aí eu falando já da canoagem slalom, mais Uhum, técnica, uhum, bem específica, modalidade uhum, olímpica, as pessoas conseguem fazer uma conexão muito grande com a realidade no dia a dia, porque cada competição, cada ambiente que a gente vai competir, ele é diferente. uhum, E a gente, como profissional, empreendedor, liderança, a gente lidar com muita incerteza à nossa volta. A gente não tem uma estabilidade como se, se tinha há um bom tempo atrás. uhum, E eu dou sempre esse exemplo, e eu tentei tornar isso algo que fizesse parte da minha marca.
É um ambiente incerto e saber lidar com determinadas situações. E saber que a gente nunca vai estar 100% Exato. pronto. Então, é algo que a cada interação que eu faço, a cada trabalho que eu faço, palestra, eu não chamo de palestra porque eu acho que é muito formal. Eu falo que eu vou compartilhar minhas experiências no esporte, as pessoas acabam se conectando. Então, esse é um ponto que tem relação com hoje o empreendedor, a liderança, o profissional e o esporte. Então, eu trago isso de forma bastante clara, essa mensagem da necessidade de se adaptar ao que está à nossa volta e não o que está à nossa volta vai se adaptar àquela competência, habilidade que a gente tem, o momento que a gente está. Esse é algo bem profundo mesmo que eu trago no trabalho e as pessoas acabam se conectando. E eu sempre vou buscar novos insights quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou realizar um treinamento, uma palestra, e parece que se expande essa forma de passar essa mensagem e não uma instrução. Olha, tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Não. Eu passei por isso, eu fiz isso. Passei por aquilo, tive determinada atitude, determinada Porque uma decisão. coisa é tu só falar algo de teoria, e uma coisa é tu ter passado, entendendo que aquela pessoa vai ter também dificuldade que tu teve no início da jornada para construir o resultado, né? Então eu bato muito nessa tecla que eu não falo de coisas que eu não vivi, né? Porque tu não tem propriedade. Como é que tu vai passar uma visão pra pessoa, sendo que é só teórico, né? Exato. Então, isso é muito importante. Isso também o Rafa cravou muito aqui antes no nosso podcast. Que, como ele fala com muitos vendedores, ele só fala o que ele viveu, as vivências. Ele não fala coisas que são teóricas ou que são de coaches da internet, por exemplo, né? Até um assunto polêmico aí. Mas puxando agora para tuas perguntas, Gustavo, eu quero puxar uma bem, que eu acho que é bem bacana de tu falar. No meio do esporte, qual foi o momento mais marcante para tua carreira que tu hoje ficou gravado para ti essa memória quando tu te faz essa pergunta? Eu tenho muito claro isso para mim, aconteceu em 92, nessa jornada, e aí a gente fala de lidar com adversidades, com limitações. Uhum. Em 92, a gente participou, a gente tinha uma grande expectativa porque Jogos Olímpicos de Barcelona estávamos classificados. Então a gente se preparou, houve uma seletiva interna, viajamos para São Paulo, treinamos e, na sequência, passamos os 10 dias em São Paulo, no interior de São Paulo, num local juntamente com o José Roberto Pupo, que é um brasileiro que nos ajudou muito nessa jornada. A gente viajou para a Europa e na primeira competição eu tive uma subluxação no ombro esquerdo. A subluxação é quando o ombro ele sai, né, ele desencaixa, e retorna de forma voluntária. Ou seja, eu não preciso de esforço nenhum. Acontece a luxação de ombro é quando ele fica e permanece, tu precisa de alguém para com força colocar e pode machucar ainda mais. Então eu tive essa subluxação na primeira competição. Eu ia passar 2 meses, a gente passou 2 meses na Europa. E quando aconteceu aquilo, eu fiquei pensando, cara, acabou minha temporada, estou embarcando no próximo voo, tinha 17 anos na época, bastante jovem. Pensei em tudo que eu tinha vivido até ali, e eu era muito jovem ainda, claro, ia ter uma carreira pela frente. Pensei, acabou, não tem Olimpíada, vou voltar para casa, vou voltar para Três Coroas, não vou participar dos Jogos Olímpicos, não vou participar do Mundial Júnior, que era uma prova importante para mim. E senti aquela dor no ombro, a dor física, e, bom, o que que eu faço agora? Vamos aguardar um pouco. Eu lembro que me tiraram da água, foi na França isso, lugar muito frio, água muito gelada, e passaram-se 2, 3 dias, a dor diminuiu, passou 5 dias, a dor foi diminuindo e, bom, não se cogitou o Gustavo voltar para Três Coroas. Vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar mais um pouco. Naquela época não tinha internet, a gente não tinha todo esse acolhimento, essa possibilidade de ter recurso para entender o que estava acontecendo e como lidar com vários cenários. GPT para perguntar. Não tinha. Tu ligava, falava 30 segundos, que era caríssimo falar por telefone. E passou praticamente uma semana, eu comecei a remar novamente, entrei no caiaque e remando em água tranquila. Aí eu lembro que
10, 15 dias depois já voltei a competir. Uhum. Aquilo não se tratava da lesão do Gustavo, se tratava de estabelecer autoconfiança para retomar a Uhum. competição, seguir remando. Uhum. E já não se tratava de resultado, de Olimpíada, não, era não digo uma batalha, mas um diálogo interno Uhum. onde eu pensei, onde que eu vou chegar com isso? Então, foi um momento bastante desafiador e eu voltei a remar, foi uma alegria ter voltado a competir e pensei, poxa, vou continuar aqui e acredito que vamos realizar esse sonho que é participar das Olimpíadas, né, com 17 anos. E eu tinha uma prova muito importante que era o Campeonato Mundial Júnior na Noruega Uhum. e ali a gente tinha entre a lesão e o Campeonato Mundial, acho que foram umas 4 semanas. Uhum. E parece que aquela lesão, aquela limitação, ela me liberou para eu realmente tocar o barco, não tenho mais nada a perder, eu vou arriscar Ficou mais. mais leve o processo. Fiquei mais leve, foquei, na alegria de estar na água competindo, ao invés de focar em resultado. E eu sabia que eu estava treinando muito bem, e aí no Campeonato Mundial Júnior, ninguém imaginou que fosse acontecer. A prova foi desenrolando muito bem, se desenrolando muito bem, e assim, é algo que mexeu comigo. Eu consegui superar o medo de me lesionar, de estar feliz de em estar na água, de estar dando o meu melhor, independente do resultado. Parece que o meu nível mental, o meu nível emocional estava fortalecido e o meu nível mental estratégico bateu no teto de uma forma que eu não sabia que eu poderia fazer algo daquela maneira com as condições que eu tinha. E aí eu conquistei a medalha de bronze no Mundial, por 11 centésimos. Todo mundo ficou sem entender e eu também fiquei sem entender. Uhum. Então foi um momento muito marcante que mostra que quando a gente tem limitações, a gente tem outras ferramentas, outros recursos como pessoa. Uhum. E isso é o que diferencia também as grandes lideranças. É quando Uhum. a gente está limitado, né? Seja de pessoas, faltam pessoas na equipe, temos um recurso de tempo que é limitado, e é nessas horas que a gente percebe que tem recursos que a gente só sabe que tem eles quando a gente trabalha com uma limitação, que é algo que é imposto, que não é voluntário, que é algo involuntário. Então eu falo muito sobre isso, que a gente deve sempre se provocar a acessar todos os recursos que a gente tem como ser humano. Isso é fundamental. Uhum. Dando um exemplo bem prático, levando do esporte para o meio corporativo. Uhum. Do esporte, atletas que têm muita força física, quando tu quer usar só aquele recurso que tu tem de forma abundante, Uhum. não é aquele que vai te resolver. Ele pode te ajudar. Ele é um recurso, um dos pilares que tu tem dentro do esporte. Mas é preciso ter técnica, Sim. é preciso aguentar a parte mental. Uhum. Eu falo que o esporte ele tem quatro pilares, né? A técnica e física. Esse tu aprende. Tu Uhum. pode aprender a técnica, a execução, tu melhora a tua performance física. A parte mental, que é a estratégia. Como tu vai organizar, entender os recursos que tu tem para colocar em prática da melhor forma possível. E outra é emocional, que é lidar com a pressão, ter uma linha de largada para performar. Empresas que têm muito recurso financeiro, Uhum. elas talvez usam de forma Atropela. negligente, atropelam. Uhum. E quando acaba esse recurso, elas têm que lidar com uma limitação. Exato. Mas tu só entende que aquele recurso tem valor quando tu perde ele. É incrível, né? E, cara, tu falou uma coisa durante a nossa conversa, tu trouxe um ponto que pra mim foi importante entender isso. Eu vejo atletas que passam por isso, né? Acompanho atletas que passam por isso, e eu vejo que até nos negócios isso é muito importante também. Tu mencionou que quando ficou mais leve, funcionou melhor, né? Quando se torna uma pressão, algo que fica chato de fazer, que fica uma encheção de saco, assim, cara, eu vejo que quando fica leve, é o que funciona. Quando tu fica feliz com aquilo lá, tu levanta feliz, tu vibra diferente, tu brilha mais. Assim funciona pra mim quando eu tirei a pressão de, cara,
resolver as coisas, tem gente esperando, tem gente tal coisa. Quando eu levei, cara, isso aqui é legal, é uma aventura, eu me divirto, jornada, cara, tudo funcionou melhor, né? E puxando essa parte do treinamento de pessoas que tu dá também para as empresas, eu queria que tu conectasse esses pontos, né? Tu percebe isso que quando a pessoa tá sob pressão e quando ela tá leve, fazendo aquilo de fato por querer fazer, tu percebe uma mudança de resultado muito gritante pra essa pessoa? O que que tu acha sobre isso? Vai também da pessoa querer, né? Uhum, Ter curiosidade, saber se ela faz parte daquele processo. E a gente vai falar sobre engajamento, né? uhum, Engajamento é dar significado àquilo que a pessoa uhum, faz. Esse é o primeiro passo para mim. uhum, Que as pessoas confundem engajamento com motivação. uhum, Para a gente fazer diferente, a gente precisa de engajamento. uhum, A motivação, ela é um combustível, ok, é ótimo. A motivação é eu ter orgulho de vestir a camisa de uma equipe. uhum, O engajamento é eu entender como que eu me encaixo, o que que é esperado de mim naquela equipe, uhum, o quanto que eu posso contribuir. E e isso é, para mim, isso é engajamento puro, quando tu realmente faz parte do processo. uhum, Isso não quer dizer que não tem a ver com motivação nem satisfação. É algo maior. E isso é preciso encorajar as pessoas. uhum. Porque quando eu falo de engajamento, quem está do outro lado, a liderança, ela precisa também parar para escutar o Matheus, parar para escutar o Gustavo, Entender a pessoa. entender a pessoa. E que todo mundo trabalha de forma diferente. Eu sou analista comportamental, então não basta a gente estar no mesmo barco, a gente precisa estar no lugar certo para Exato. remar, para desenvolver. E aí não é questão de gostar ou não. Tem coisas que tu tem mais facilidade e Sim, outras menos. E todo ser humano é assim. sim. Não adianta eu projetar nele um comportamento, uma competência, uma Que não habilidade que eu é. tenho que não é aquela que se enquadra. Uhum, Então, tem uma palavra, né, que é um acrônimo em inglês, que é o engajamento MAGIC. uhum, M de meaning, que é significado, A de autonomia, eh, G de growth, de crescimento, de possibilidade de crescimento numa estrutura, numa empresa, I de impacto, o impacto que o meu trabalho gera na sociedade, ele melhora o mundo, e o C de conexão, né? uhum, O quanto eu me conecto com a empresa. E é preciso ter cuidado quando fala de motivação e engajamento. uhum. Se tu tem os dois, tu tá num mundo E quase que até, e até perfeito. parece coisas únicas, né? Mas não são. Não só. Muita gente fala, não, porque meu colaborador precisa estar motivado. Não. Às vezes são coisas particulares, né? A motivação, é que nem o Rafa falou aqui antes, é uma injeção que tu coloca, ela pode parar ali na frente. Mas o engajamento é o que perdura e que mantém a pessoa acreditando naquilo ali também, né? Não só vendo como uma fonte de renda, enfim. Exato, exato. Ela tem que estar conectada, ela tem Exato. que saber que ela está sendo também Uhum, desafiada. uhum, Muitas vezes é mais fácil receber orientação do Gustavo, do uhum, Matheus, de quem quer que uhum, seja. Outra coisa é partir de mim uma iniciativa. uhum, E as organizações, elas têm cabeças fantásticas. A uhum, pergunta é: essas pessoas estão tendo espaço para falar, para uhum, contribuir? Isso é uma descoberta nova. A gente tem diferentes gerações, né? Diversidade de ideias e pensamentos. Isso é que vai construir resultados mais sustentáveis. uhum, Não basta a gente ser bom numa coisa. Eu preciso ter uma equipe que é diversa. uhum, E tem que ter um cara de uma geração mais nova, uma pessoa mais experiente, uhum. para eles se complementarem. Exato, Então, exato. esse é o desafio que a liderança tem. Uhum, E eu brinco quando eu vou fazer um trabalho dentro de uma empresa que é uma estrutura maior, tem várias equipes dentro da sim. empresa. Uhum, Eu pergunto, qual equipe vocês gostariam de trabalhar mais? A equipe que uhum, ela é mais leve e que tem problema também, uhum. ou a equipe que é mais pesada? Alta Todo mundo vai para a performance. equipe que é mais leve, no sentido de ter espaço para falar, se falar da tal da segurança psicológica. Claro que aí é um tema que a gente ia ficar Tem falando aqui vários assuntos. horas e horas, mas a segurança psicológica é a pessoa se manifestar que não é boa em tudo, quase que dessa forma, sem Uhum. ser ridicularizada ou ser tratado como mimimi, é como Sim. se fala. Então, é algo que ainda temos muito a explorar dentro das empresas Uhum. e a liderança ser capaz de escutar. O que eu tenho analisado, Gustavo, muita gente fala hoje, se tornou comum e clichê, de que falta profissionais, né, no mercado.
Mas eu sou da ótica que muitas das vezes tu não é que falta, tu não criou um ambiente para aquela pessoa querer participar do teu ambiente. Retenção de talentos, se usa essa palavra. Uhum. Mas a pergunta retenção, ela já não gera algo. Retenção parece que tu tá Uhum. não Parece algo deixando a pessoa sair, tu tá negativo, né? colocando. Exato. E eu tô fazendo, eu sou um curioso, então tô fazendo uma pós e aí o professor trouxe essa palavra retenção. Fiquei pensando, cara, é responsabilidade da empresa criar um ambiente onde as pessoas queiram ficar. Sim. Isso isso tá fora da regra. Uhum. No sentido de que o que eu faço de diferente? Por que que minha empresa performa melhor? Por que que a minha empresa não está performando? Uhum. E aí parte da questão de inovação, de criatividade, Uhum. sempre dentro daquilo que é a realidade, né? A gente tem limitações, sim, sempre vai ter uma camada da equipe, da empresa, uma porcentagem que vai estar rodando mais, vai ter mais turnover, rotatividade, mas a pergunta como é que tu faz para fora, fora daquilo que é o que se diz que tu faça diferente Uhum. pela tua equipe, pela tua organização. Uhum. Tem empresas que mostram isso, Uhum. tá? Que tem melhor resultado porque fazem isso, talvez por uma remuneração que é um fator importante, engajamento, Uhum. desafio, crescimento, possibilidade de tu avançar na carreira. Eu hoje eu toco 2 equipes, né? Tem a equipe aqui que a gente trabalha com a gente, que ajuda a gente para fazer isso acontecer, e eu tenho a equipe da minha empresa de tecnologia, né? E eu recebo as perguntas às vezes, Gustavo, cara, mas como é que tu consegue manter no teu mercado que é tão volátil a equipe tanto tempo contigo, cara? Cara, porque eu entendo essa questão que tu falou agora. Eu entendo que as pessoas precisam acreditar naquilo ali também para fora da vida delas, né? Preciso que aquilo ali faça sentido para vida delas. Se eu chegar e perguntar, cara, tu quer entrar com a gente, mas faz sentido para ti? E a pessoa me falar, cara, faz por alguns meses ou ano. Cara, então nem vou te dar essa oportunidade. Porque vai chegar ali na frente, o primeiro estresse que tiver, a primeira coisinha que tiver, porque isso acontece, é normal, tu vai procurar outra oportunidade. Então eu não quero, não é por questão de empresa, mas, cara, tu precisa acreditar junto. E se eu não conseguir te passar isso, é mais culpa minha do que tua, né? E aí tem a questão de dar autonomia, Matheus, que é Exato, fundamental. exato. E a pessoa tem que saber onde que eu me encaixo aqui. Uhum, É o que eu quero? uhum, Aí tem coisas que tu não vai controlar, uma possibilidade de uma oferta para uhum. esse Sim, profissional, com são coisas que por não aí, cabem a mim. Aham. por aí vai, não cabe a ti, mas a questão pensar dessa forma tá te ajudando? Uhum, Te faz essa pergunta? uhum. Ou tá prejudicando? Essa resposta está em ti, Sim. está contigo e aí tu vai tomar tuas decisões. Então, Uhum, não é uma questão de instrução, mas olhar dessa forma uhum, diferente. E aí eu quero compartilhar uma história muito bacana, porque além da gente competir, na época da canoagem, eu durante muitas vezes fui responsável pela montagem de pista, que é colocar aquelas balizas, aquelas portas lá no Rio Paranhana, e eu era um cara muito controlador. uhum, Então, são 25 portas que tu coloca, é uma parafernália de uhum, cordinhas e tem muita gente para trabalhar, né? Várias equipes, vários atletas, remadores, competidores que estão uhum, lá ajudando na montagem. E eu trabalhei muito com isso, eu era uma espécie de liderança, mas eu não era liderança no final das contas. Por quê? Porque eu ficava controlando o que os outros faziam. uhum, E quando eu percebi, eu disse, cara, o que eu estou fazendo? É, o percurso ele tem aproximadamente da canoagem, uma pista tem 250 metros. Eu estou correndo de um lado para o outro aqui, querendo que as pessoas façam da forma como eu considero correto, enquanto que elas sabem resolver o problema, vão fazer uma entrega que é diferente da forma como eu penso. Eu preciso facilitar o caminho dessas pessoas. exato. Então, eu preciso dar ferramentas para elas, né? Ter as ferramentas à disposição, literalmente ferramentas. Ah, tem uma escada que precisa subir numa árvore, precisa subir no cabo, tem alicate, porque tem que puxar o arame, enfim. Esse é meu papel, e deixá-las trabalhar. Aquilo foi libertador para mim, porque eu estava enlouquecendo Uhum, sem fazer uma entrega melhor. Estava levando mais tempo, as pessoas sempre aguardavam o Gustavo para aprovar. Ah, tá certo aqui agora, tá tudo bem. uhum, Sei o que eu estou fazendo. Eu tenho que mudar isso. uhum. Então foi libertador para mim deixar as pessoas trabalharem. Só Isso, abastecer elas. Tá faltando alguma coisa? Cordinha, ferramentas?
E a pessoa se sente parte de algo, né, cara? Porque às vezes a gente, nessa de querer ser controlador, a gente coloca a pessoa numa caixinha de achar que, tipo, não, cara, tu vai seguir uma ordem, mas não vai ser participativa a coisa, né? É só seguir ordens. Mas eu quero que tu participe para me ajudar a fazer funcionar. É diferente. Uma simples comunicação é diferente, né? Estou te mandando, não, eu quero que tu participe, me ajuda, né, a fazer acontecer. Tu tá aqui para me ajudar, eu quero te ouvir. Exatamente. E às vezes cria essa barreira de que se a pessoa ela passa a não ter autonomia, se torna um ciclo onde ela não vai ser proativa. Aí eu vou reclamar do Matheus que ele não está fazendo, mas quando eu deixei ele trabalhar sozinho, se a gente contrata pessoas boas, não tem nada pior do que tu dizer o que elas devem fazer. Elas que têm que te ajudar. Elas que têm que te trazer de forma crítica, né? Ter o pensamento crítico, olhar essas questões e entender que elas são importantes ali nesse processo. Fazem parte de um todo, né? Elas estão na ponta, elas estão na ponta. Quem está na operação está na ponta. A gente pode observar, mas numa empresa com estrutura grande, como é que a diretoria se aproxima da operação? Pergunta, ela se aproxima da operação ou fica só na liderança? Comando e controle. Comando e controle. Que funciona em algumas situações, sim. Tem pessoas que não são proativas, que têm um modelo, carrega esse modelo do passado. Exato. Como é que vai mudar? Tem lideranças que carregam isso do passado e fazem esforço gigantesco, porque é o que elas vivenciaram. Exato. E te puxando agora, voltando um pouco pro esporte, Gustavo. Cara, como é que foi ali a sensação do Mundial? Podia relatar um pouco de como foi o Mundial que tu participou como atleta? Eu queria que tu transmitisse pra mim, principalmente, que eu tô curioso, e pro pessoal de casa também, como é que foi isso? Mundial em casa, entre as coroas, é isso? O que foi mais marcante pra ti? O mais marcante foi, na verdade, o da Noruega, o Mundial Júnior, onde eu conquistei a medalha. Mas tem um Mundial que aí a gente sai um pouco do papel de competidor para chegar na ponta e entende que a gente tem um papel fundamental que é fazer o evento funcionar bem, que é o Mundial de 1997 em Três Coroas. Então, esse foi marcante por quê? Porque ele foi um Mundial que aconteceu em casa, que aconteceu pela primeira vez fora da Europa e América do Norte, isso em 1997, foi muito significativo, porque quando se fala em competição, a gente almeja sempre ser finalista do Mundial, ganhar uma medalha, e naquele momento a gente trabalhou muito. Toda a equipe da Associação Três Coroas de Canoagem, da Azteca, que era praticamente a equipe nacional, trabalhou para que o evento acontecesse da melhor forma possível. Então, esse foi, eu diria que 92 na Noruega foi excepcional pela conquista, né, Mundial Júnior, categoria até 18 anos, e 97 foi algo que era muito maior do que nós enquanto atletas, que era a realização do Campeonato Mundial numa cidade do Rio Grande do interior do Rio Grande do Sul, e principalmente pela responsabilidade de ter saído pela primeira vez, né, da América do Norte e Europa, um campeonato mundial. Então, a gente quebrou paradigmas e isso tem a ver com a história da canoagem de Três Coroas no cenário de competição. A gente foi se fortalecendo, a gente teve um papel muito importante, mesmo sendo atletas, na organização, na divulgação. Eu lembro que a gente, quando o Três Coroas foi escolhido como sede em 92, foi logo no ano olímpico, no final de 92, em 93, 94, 95, 96, a gente nós nos tornamos embaixadores do evento. E as pessoas perguntavam, pô, Mundial no Brasil, olha só que bacana, que algo diferente. E naquela época a gente não tinha 30 anos, não tinha 10 anos de experiência internacional, a gente estava começando no cenário, 3, 4 anos de competição. Então foi algo muito prematuro e que acelerou o nosso processo de amadurecimento como pessoa também. Isso é algo que eu falo, chega a me arrepiar, assim, que é algo... Eu não programo nada que eu falo, eu vou falando e vou lembrando. E foi de uma maturidade muito grande, porque evento não é só resultado positivo, não é só grandes resultados. É também
um resultado do que acontece no contexto. Então, a gente estava empreendendo energia para que o Mundial acontecesse bem. Claro que a gente gostaria de ter tido resultados melhores, no entanto, o foco era a gente poder transformar aquele evento em algo marcante. E até hoje, pessoas falam da cerimônia de abertura, em 97, que aconteceu no ginásio de Três Coroas. O ginásio lotado, Matheus, lotado. Uma coisa incrível. As equipes, atletas, técnicos, hoje técnicos, né? Muitos que foram atletas em 97, hoje são técnicos, lembram como a cerimônia de abertura que mais marcou eles. Quando fala em Três Coroas, cerimônia de abertura, o evento, mas principalmente essa proximidade com o público, esse significado que a cidade deu para o Campeonato Mundial e que a região abraçou com muito carinho, gerou assim um sucesso e um impacto muito grande. Então foi um Mundial que marcou. Eu lembro quando a gente entrou, o ginásio praticamente tremeu, né? Quando o Brasil entrou. Que show, cara. Foi fantástico. E quando falam em Três Coroas, ainda lembram dessa cena, desse momento, né? Muitos hoje técnicos. Não quero entregar a tua idade aqui, mas que idade tu tinha naquela época, nesse campeonato? Campeonato, a gente estava em 97, eu tinha 23 anos. Pressão altíssima, né, cara? Estava num nível forte fisicamente. Mas, por outro lado, olha só que coisa estranha, a gente não tinha um técnico nacional. Não tínhamos um técnico. Era de fora. A gente viajava e tinham pessoas que ajudavam a gente lá fora. Aqui no Mundial, a gente competiu, e aí eu vou abrir entrar numa outra área, que a gente entrou num embate com a Confederação Brasileira de Canoagem, então a gente estava num processo assim, de meio que boicote da estrutura com relação aos atletas. Caramba. E isso pouca gente sabe, foi superado, está totalmente superado, e para a época foi algo que não nos ajudou. Então não tínhamos, por exemplo, para o Mundial, se as decisões que a Confederação tivesse tomado fossem diferentes, ajudaria a gente. E também a gente faz parte do problema. A gente pode fazer parte da solução, mas também faz parte do problema. Então, faltou um pouco desse cuidado. A gente foi praticamente sem técnico, competir no Mundial em casa. Não tinha ninguém para tomar tempo de ti, para te orientar. Então, a gente competiu meio solto. Mas faz parte. Acontece. Gustavo, eu quero puxar um assunto que, pelo menos para mim, faz muito sentido e para a geração que tá vindo mais jovem agora, eu sei que muita gente pergunta sobre isso, tá? Cara, a geração mais nova, muitas das vezes, ela quer conhecer histórias de pessoas que passaram por pressões altas, assim, logo cedo, né? Como tu passou, cara, na Noruega tu tinha 18 anos, né? Por aí. 17. 17? Tá, ia completar 18. Tava quase ali, 23 no Campeonato de Três Coroas, isso? Cara, como é que foi esses 2 mundiais no quesito de, cara, se preparar, a pressão, tá focado? Porque eu acredito muito que quando tu se coloca em zonas de alta pressão, tu molda o caráter, molda várias coisas da pessoa, né? Ela consegue entender bons passos de vida por alguns períodos que ela tem de pressão na vida dela, porque funcionou pra mim. E eu queria que tu explicasse um pouco mais essa questão de preparação e tudo mais. Como é que estava a cabeça do Gustavo nesses campeonatos? Competir fora de casa sempre é mais fácil. Competir em casa, a gente tem um peso, tem a nossa expectativa por conhecer, embora quem compete a modalidade de canoagem lá não sabe que isso não tem relação nenhuma, porque todos os atletas são de altíssimo nível. Eu te diria que competir mais leve, fora, quando tu sai de casa, tu compete mais leve e a chance de ter uma performance melhor que o atleta que é dono da casa acontece. Sim. Então, nesse contexto, competir em casa, sempre em grandes eventos, sempre a pressão é maior. Também tem as pessoas à volta, tu tem os amigos, familiares, tá todo mundo ali torcendo, o Campeonato Mundial, e agora vai, não vai. Lidar com isso é preciso ter a cabeça assim muito, muito no lugar. E isso leva um tempo, porque algumas vezes tu pode ter resultados
ou um resultado importante e não entender como tu chegou até ele Uhum. e não conseguir repetir ele no futuro. Uhum. Então eu diria, Noruega é algo que assim que me marcou muito e que eu levo um pouco como filosofia. A gente entrar leve para um trabalho, mas estar preparado é fundamental. Uhum. E quando a gente fala que não vai estar pronto, isso é real. A gente pode estar bem preparado. Uhum. A gente precisa de um planejamento. A gente faz essa reflexão, né? Como que eu tô nesse mundial? Como que eu tô para a temporada, Uhum. para me preparar para a competição? Uhum. Isso eu trago quando eu vou compartilhar minhas experiências, falar sobre o que eu vivi no esporte. Uhum. A gente precisa ter um planejamento, é Sim. óbvio. Precisa ter informação, precisa ter uma organização para saber o que eu vou fazer, no sentido de diferentes treinamentos. O treinamento ele é muito complexo, a gente está sempre em desconforto, e eu preciso saber que tem uma ordem para fazer aquilo, que tem um objetivo final, que se é esperado um resultado baseado naquele treinamento. Então, o planejamento é tudo. Uhum. Eu tenho que identificar onde que está meu gap, onde que está minha lacuna, onde que eu preciso melhorar. Uhum. Ou, de repente, eu sempre fui um atleta muito frio, então eu não jogava remada fora. Uhum. Não adiantava eu querer mudar algo que era minha característica, que era a precisão. O Gustavo dá menos remada, é uma frequência mais baixa, e tu entender isso é baseado na tua experiência, não é no que o outro está vendo. Todo mundo falava, parece que tu tá devagar, mas ele vai olhar o tempo, tá muito melhor que os outros em treinamento, se via isso. Então, claro que eu tinha que achar um equilíbrio, onde eu possa aumentar um pouco a frequência, ser um pouco mais agressivo, vamos trabalhar duro. Isso faz parte do planejamento, então isso é fundamental. Aí o planejamento, se a gente entrar assim no contexto geral, trabalhar, treinava, estudava. Tinha que casar os tempos e movimentos e energia para cada uma das Ser coisas, maestro do... para cada momento diferente da fase do treinamento, do trabalho, do estudo. Sim. Então, eu conseguia administrar isso de forma muito... Funcionava. Funcionava muito bem. E quando eu ia treinar, eu pensava, o que é importante agora é o treino. Bom, sai do treino, agora eu preciso trabalhar. O que é importante? Trabalho. Consegui se desligar, e esses pilares, eles me ajudavam muito, porque eu não estava só apoiado num pilar. Eu tinha trabalho, treino, estudo, vida social, né? Gostava de estar próximo dos amigos, enfim, saía também, e isso ajudava a tirar a pressão. Mas quando tu vive só um pilar, que é o que foi acontecendo comigo no final da carreira esportiva, mais focado em estudo e treinamento, fica mais difícil, estudo e competição. Sim. Porque, vou estudar, beleza, estou fazendo a formação, o curso superior, treino, tá, e daí? E depois? Então, parece que aquilo me deixou, a pressão eu fui sentindo mais com o passar do tempo do que no início da carreira. E depois, claro, depois tu aprende a lidar com isso, mas é um processo. Então, planejamento, saber quais são as tuas limitações, tuas restrições, botar esse planejamento em execução, saber que a gente vai errar muito antes de acertar, que eu tenho que ter paciência que, se eu estou pensando numa competição internacional, eu não vou estar no meu melhor numa competição nacional, que eu gostaria de vencer, isso pode acontecer. Então, atleta de alta performance, a gente vê isso acontecer em várias modalidades. O cara não está bem em determinada competição, mas na competição mais importante ele está preparado. Por vezes o cara não ganha um campeonato nacional, mas ganha um campeonato mundial. E entender que é um processo e que vontade a gente tem de ganhar tudo, mas que vai ser difícil eu conseguir. Hoje o esporte está no nível muito alto, então tem pessoas que se preservam, digamos assim, em eventos de menor nível de dificuldade, nível técnico, vamos falar, em detrimento de ter uma performance melhor ali na frente. Exato. Porque tu mexe o corpo, né? Treinamento é complexo, né? Tu vai numa academia, tu faz uma série de exercícios. No esporte de alto rendimento, tu faz treinamento aeróbico, que é um ritmo, treinamento de velocidade, que é outro, força fora d'água, faz mountain bike, corre,
faz de tudo hoje, né? Treinamento funcional, enfim. E tu tá sempre deixando o corpo em desconforto. E tu precisa tomar consciência disso também e saber que conforme vai chegando próximo da competição, tu diminui o treino, melhora a qualidade para fazer o refinamento. Respondi tua pergunta? Não, com certeza, excelente, ótimo. Eu gosto de perguntar em cima de outra pergunta. Sabe, Gustavo, que ontem eu estava refletindo sobre... hoje, para mim, é fácil ser disciplinado. Eu tive um período da minha vida dos 10 aos 13 que quando criança, eu participava de escolinha de futebol, né? E meu pai não era o cara que me levava com o carrinho de manhã pro treino. Não, ele falava, cara, veste uma boa roupa, pega a tua bike e vai treinar. Porque tem que ter horário, tá sendo pago e eu quero estar lá no treino sábado de manhã. Então, meu pai me ensinou muito sobre disciplina, né? E quando eu pegava minha bicicletinha no frio, era frio, e ia treinar, eu aprendi muito sobre horário, disciplina, levantar da cama e fazer acontecer. E ontem, quando eu cheguei um pouco mais tarde do trabalho em casa, né? Na verdade, eu saí da academia e fui pra casa. Eu fiz algumas tarefas de casa e tudo mais, e eu parei na minha cama pra pegar meu telefone na mão, né? Eu botei na minha cabeça, né? Eu tenho só meia hora pra mexer no telefone. Eu vou pegar, vou largar o telefone de lado e vou dormir depois disso. Dito feito, fiz isso e tal. E pra mim é fácil, né? Cumprir com o meu combinado comigo mesmo. Mas eu vejo que, talvez tu tenha percebido isso também, as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade de cumprir com os próprios combinados, né? Porque o telefone é uma dispersão, tá no momento que tá olhando pra outro lugar, tá pensando outra coisa. E eu queria que tu discorresse sobre isso, porque esse é um fator que eu vejo que afeta muita gente, elas não conseguem atingir um resultado diferente na vida delas, em qualquer área, por conta que elas não conseguem cumprir o próprio combinado consigo mesmo. O que tu acha sobre isso? Hoje a gente tem um mundo de muita distração, a gente se distrai, Uhum. a gente é tentado porque o nosso cérebro ele é mais fácil ele desfocar do que focar em algo. Custa, é um músculo que a gente tem que trabalhar e são pequenas decisões que a gente toma. Uhum. Tem um livro que é muito bacana do Hábitos Atômicos que ele fala sobre isso. É importante a gente dar atenção para o processo, não só para o resultado. Uhum. Todo mundo almeja ser um empreendedor de sucesso. Uhum. As pessoas querem passar por aquilo. É preciso dizer não para muita coisa. Abrir mão. Tem que saber o que deve ser feito. E o telefone é um exemplo disso. O WhatsApp, a gente volta e meia fica ali e acaba preso. E quando vê, perde. Não é nem a questão de perder o tempo, mas de perder o foco. Porque quantas vezes a gente entra no dispositivo e quando vê já não lembra mais o que ia procurar. Isso acontece. A gente sabe. Então, é um desafio lidar com isso. É muito ruído que a gente tem, muita informação que não serve para nada. E tem momentos, claro, que é importante a gente relaxar, mas o olhar e ver o que a gente pode mudar de hábito no dia a dia. O livro Hábitos Atômicos fala muito sobre isso. E o ambiente, se eu tenho um ambiente onde eu tenho telefone à noite, por exemplo, do lado da cama, eu com a minha esposa eu falo às vezes, ó, vai virar distração. Desliga. Às vezes pelo menos 1h30 antes de dormir, eu largo ele, ou talvez dou uma olhada, tá tudo certo, especialmente para dormir, porque eu tenho dificuldade, se eu começar a olhar no dispositivo, leva 1 hora depois para dormir. Então, a gente tem que, nesse contexto, estipular pequenas vitórias que vão ajudar a gente a manter o foco naquilo que a gente está proposto a fazer. Tem técnicas para isso, né? O cérebro, ele trabalha parte consciente e parte inconsciente, né? Pensamentos vêm e vão. Por vezes a gente pode estar tendo uma aula online, por exemplo, e vagar e a gente ter que voltar. Opa, retoma. E até é muito interessante, porque eu, assistindo uma aula ontem, na pós, uma aula gravada, claro, se falou que a média de algumas séries de internet, os capítulos todos duram 5h30, mas as pessoas ficaram assistindo 7h30 a série. Por quê? Porque estavam assistindo uma série no Netflix e começaram a mexer no telefone e daqui a pouco, onde é que nós estamos? Aí volta, vai e volta, vai e volta.
Então, o nosso cérebro é um desafio pilotar o nosso cérebro. É um Eu desafio. diria assim, não tem receita de bolo. Quando tu toma consciência disso, já muda. E quando tu prepara o ambiente para isso, pode ajudar bastante. Sim. Eu trabalho em casa, Uhum. então tenho muita coisa para fazer em casa. Uhum. Mas coisas que de manhã eu não abro mão é de quando eu começo a trabalhar, as coisas estarem todas no lugar. Sim, Minha organizado. esposa e meu filho saem, meu filho fica o dia inteiro fora, o Gabrielzinho, a Andressa vai para o trabalho, ela almoça no trabalho. Tá tudo 7h30, tá tudo certo para eu começar a trabalhar. Às vezes eu dou um foco em vou dar uma caminhada quando tá muito frio, hoje foi o caso, ia dar uma caminhada para trabalhar a mente e voltar focado para o trabalho, para aquilo que eu estou proposto a fazer. E aí técnicas de pausa também são importantes, né? Cada 25 minutos. Técnica Pomodoro, que chama, né? 25 minutos 25, produz, 5. 25, 5, 50 e 10, a cada período mais longo para. Porque às vezes a gente quer resolver um problema, a gente está dando cabeçada na parede, fica em cima e não consegue resolver, então a gente vai dar uma caminhada, Volta com a ideia. oxigênio, volta com a ideia. Ou, por vezes, eu já estava travado numa construção de um programa, de um trabalho, fui dar uma pedalada de 1h30, no meio da pedalada surge a ideia. Então, deixar a cabeça devagar também é interessante. Porque quando a gente fica ali no olho do furacão, a gente está dentro, a gente não resolve. A gente tem que sair para olhar de fora. E aí vale da gente olhar de cima, porque se a gente fica preso demais, a gente faz burrada muitas das vezes, né? Porque a gente forçou tanto a cabeça para pensar numa solução e ela não veio, a gente toma decisões por impulso, né? Pode acontecer, às vezes tu tá tentando resolver um problema com um colaborador, por exemplo, na prática. E aí tu ficou tão preso naquele problema ali que daqui a pouco tu falou uma coisa que não foi legal. Daí piorou 10 vezes o problema que já existia. Né? Ou soltou uma coisa porque era só ter saído um pouquinho. É porque a gente vai entrando num ciclo onde tu vai tomando decisões talvez cada vez piores. Exato. Tu vai tendo uma distorção e por hora pode a razão entrar na frente da emoção, a emoção entrar na frente da razão e aí vai tudo pro espaço. Esse é o equilíbrio, né? A gente precisa da emoção para fazer acontecer, é o nosso combustível, mas o nosso motor é a nossa razão, que é o que a gente pode acessar. E quando a razão atropela, quando a emoção atropela a razão, a gente não vai tomar a melhor decisão. E aí depende se a gente está ansioso, se a gente está cansado, se a gente está mal alimentado, se a gente não está de bem consigo mesmo. A tendência é a gente ter uma qualidade de tomada de decisão baixa. E esse é um desafio que eu faço sempre para a liderança. Qual é a qualidade da nossa tomada de decisão? Uma coisa é tu tomar a decisão às 9h numa terça-feira, a outra é tu tomar uma decisão às 5h30 na sexta-feira. Qual é a qualidade da tomada de decisão que a gente tem? Eu tenho uma regra para minha tomada de decisão, Gustavo, quero compartilhar com quem está assistindo. Eu não tomo decisões importantes ao fim do dia. Porque ao fim do dia eu tô com a cabeça cansada, eu só quero descansar, fazer outras coisas que não envolvem decisões importantes. Porque talvez a decisão que não é tão assertiva. Aí eu penso e no outro dia de manhã eu penso melhor, daí sim eu tomo decisão. Então foi uma regra que eu aprendi com um mentor que eu tive que me ajudou muito na minha carreira. E quando eu fui gestor dentro da empresa dele, quando eu empreendia na empresa dele, ele falava: Matheus, toma essa decisão que tu tem para tomar amanhã. Amanhã tu vai ver se de fato faz sentido. Se não, se tu voltar, cara, não faz sentido, aí tu tomou, pelo menos não correu, né, o risco de fazer alguma coisa que não saia. Algumas vezes a gente não tem tempo para isso. Ah, sim, claro. Então a gente tem que ser no ato. Eu tô sentado. E aí é interessante, eu digo que a tendência nossa a tomar uma decisão melhor é quando a gente está em movimento. O ser humano, né? Corpo e a parte mental, enfim, e as emoções, e por aí vai. Então eu oriento. No momento de desafio, liderança, levanta, vai dar uma caminhada, troca uma ideia com alguém, se é uma conversa com um liderado, levanta, sai do ambiente. Pensa. Porque quando a gente está no nosso ambiente, que é o lugar onde a gente produz, mas também é nosso escudo, de certa forma, a nossa armadura. Então sai dali, pega outro ar, vai respirar, se movimentar. Isso tudo, acredito muito que ajuda na nossa tomada de decisão. Quando eu estava construindo essa cabeça mais empresarial, né, para os negócios, eu li um livro do Na Raça, do Ben Schmall, e aquele livro me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Toda vez que ele precisava tomar uma decisão, ele saía para correr. Ele ia correr, dar a corrida, e cara, eu faço isso toda vez.
Eu tô com a cabeça atrapalhada, assim, na semana, eu pego e saio correr. Daí eu organizo, parece que tudo flui melhor. E é uma lei que eu segui daquele livro lá que eu nunca mais aplico até hoje. É interessante. A gente tem que sair do problema. Exato. Se a gente tem tempo para isso, Sim, ótimo. claro, se permite. Tem tempo. Ah, quando tem um lado comercial, né? As pessoas quando querem vender algo para mim e eu digo, eu não tomo decisão no impulso. Sim, Eu vou dar o tempo necessário, não vou te responder racional. agora. Enfim, vou ver se é a melhor Se decisão, faz se é a sentido. melhor escolha, se faz sentido. Então, eu sou muito comedido nesse ponto, sou pragmático. Eu Uhum, falo que, cara, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem que ser realista. Né? uhum, Se tu tem um orçamento X, tu vai poder fazer um investimento X. Tu tem Y, é Y, e por uhum. aí vai. Então, essa qualidade de tomada de decisão da liderança que é algo fundamental. Tem um livro que é muito bacana, Uhum. que é o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Comecei a ler, mas não, Ele esse é eu um não livro terminei. denso, ele é um Uhum. livro Ele é denso, grosso, mas né? ele é muito bom. É um dos temas que eu abordo quando eu vou fazer um programa de liderança, Uhum, que é a nossa forma que a gente tem de pensar, né? O piloto automático e o cérebro laborioso. uhum. Piloto automático, ele É o inconsciente. eu dirigir um Uhum, veículo, quando eu já tenho um aprendizado de mais tempo, uhum, eh, e uma série de coisas que antes exigiam esforço uhum, cognitivo, hoje não exigem mais, é o piloto automático, escovar os dentes, amarrar o uhum. tênis, Cadarço, botar enfim, o calça. cadarço, botar calça, são coisas que a gente faz de forma quase inconsciente. E o cérebro laborioso é aquele quando a gente tem um problema mais complexo, e a liderança E precisa requer saber pensar. olhar para o todo. E não É sei porque se. uma ação Hum, uma ação minha dentro de uma empresa, se a gente trabalha em áreas diferentes, pode gerar algo lá na frente na tua área, se tu estiver em outra área da empresa. Então, entre ação e resultado tem um espaço de tempo, que às vezes pode ser ruim. E eu não sei se tu pensa assim também, Gustavo, mas eu vejo que eu converso com muita gente durante o dia, né? Muitas das vezes a pessoa tá só no automático, ela não ativa o lado laborioso, como tu falou, né? Ela não risca um papel, ela não pensa 2, 3 dias se aquilo faz sentido de fato. E daí toma aquela decisão que impacta, tipo, 6 meses, 1 ano na vida dela. Então, pelo simples fato de só ativar o lado automático. O outro lado laborioso, ela não risca um papel, não pensou melhor. Eu acho que é uma coisa que correlaciona, né? E porque o cérebro ele quer economizar energia, então ele Uhum. vai fazer uma decisão quanto Mas, mais rápida, ele quer se livrar. Se ele tem um problema, ele quer se livrar do problema. Se aham, isso, então aquilo. A uhum, pergunta é: no uhum. passado, isso pode ter ajudado, mas Mas, hoje o problema sempre é muito mais uhum, complexo, o que os nossos olhos não alcançam uhum, tudo. Eu, quando falo sobre canoagem slalom, quando eu vou palestrar, vou falar sobre as experiências, eu coloco a minha competição, a uhum, prova. É uma descida ali na ação. E o que as pessoas veem de ação? Elas veem aquilo que o braço está movimentando, né? Movimento de braço. uhum, Mas a canoagem slalom, eu posso ter uma remada perfeita. Agora, se eu não tiver equilíbrio, eu não consigo transmitir. Eu estou num uhum, ambiente turbulento. Então, o que faz a grande diferença na canoagem slalom é aquilo que os olhos não enxergam, uhum, que é o core, né? A uhum, parte da frente da perna, uhum, a bunda, literalmente, é o que dá sustentação para a embarcação se deslocar com velocidade. uhum, E o remo é como se fosse uma alavanca. E é aquilo que não se vê. uhum, Então, a gente, olhando, com força, fez um grande esforço de braço. Sim, tu faz um movimento, um esforço. uhum, Mas muitas vezes a perna quase cansa mais que os braços durante uhum. uma competição. Isso ninguém vê. Exato. Os bastidores, né? Então a gente é muito pontual, a gente olha a ponta do iceberg, né? Não sabe o que tem ali para baixo. Cara, tudo se tu for ver dá trabalho, né? Tu ser um atleta, tu tocar tua vida na semana dá trabalho. Porque tu precisa ter rotina, horário, agenda, cumprir os compromissos. Só que, quanto mais tu vai pular decisões automáticas, sem pensar e sem ser racional sobre as decisões, tu toma decisões durante o teu dia que não fazem sentido algum, muitas das vezes, e que impactam anos e meses na tua vida, né? E aí a parada. Não vou tomar essa decisão. A minha decisão é não tomar decisão. Aham. Às vezes é melhor. Exato. Gustavo, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Cara, eu fiquei muito feliz de te conhecer e te trazer aqui para trocar essa ideia. Aprendi muito, te fiz perguntas que era mais para mim, mas acredito que ajuda o pessoal também de casa. E, Gustavo, eu queria que tu deixasse uma mensagem, cara, pra pessoa que
talvez esteja como atleta agora, né? Ou sonhe em ser atleta, mas também para pessoa que, cara, tá buscando um resultado na vida dela e trazendo teu conhecimento de esporte, de treinamento, de toda essa vivência que tem de mundiais, enfim. O que pode deixar de mensagem para a pessoa que quer buscar um resultado e melhorar esse resultado que ela busca, na verdade, hoje? Pode ser para essa câmera aqui. Disciplina é fundamental. A excelência a gente só consegue com repetição. Uhum. E essa repetição, por vezes, não vai acontecer no mesmo ambiente, no mesmo contexto, mas a gente vai ter que repetir. Uhum. Então, eu diria que a preparação é sempre um passo fundamental. Tá disposto a fazer algo, fazer bem feito e procurar sempre melhorar. E saber, principalmente, tomar consciência que vai ter dias que a gente vai ter vontade de chutar o pau da barraca e não vai querer fazer nada. Então, nesses dias, para descansar. Não toma nenhuma decisão, não tenha nenhuma ação que possa te prejudicar. Gustavo, obrigado. Excelente, cara. Muito show. Pessoal de casa que assistiu, espero que tenha contribuído demais. Tenho certeza que a gente que trouxe um assunto que é pertinente para a vida, para negócios, para tudo. Se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Toda semana vai ter alguém aqui trazendo um conhecimento absurdo. Gustavo, campeão mundial, trouxe essa visão para o nosso estado aqui de um polo que pode ser também para o esporte, né? Pode ter essa visão. E fiquei muito feliz de te receber, muito feliz de conversar contigo e também sei que ajudou o pessoal de casa. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto. É isso aí.